cores, formas, técnicas, elementos visuais que, unidos, podem causar no espectador as mais variadas sensações. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. A arte que acolhe as formas geométricas e dilui as cores em perfeitas combinações pictóricas. Eu sou a Sônia Guerra, artista plástica, nascida no Rio de Janeiro, criada em Niterói, em Icaraí. Gostava demais de cálculos, tanto que eu terminei o científico e me propus a fazer um pré-vestibular para engenharia. Mas não concretizei esse desejo, então resolvi fazer um vestibular que na época era o Sesgran Rio para a Faculdade de Belas Artes no Fundão. Era o primeiro ano da Faculdade de Belas Artes no Fundão, que antes ela era na Cinelândia. E ali eu cursei 2 anos básicos, eu escolhi a composição de interiores. E tinha uma professora de desenho artístico que incentivava a gente a levar tela, pincel e tinta e a pintar da varanda ali o Cais do Porto. Num desses trabalhos que eu fiz com ela, eu passei a me interessar muito por pintura e gostei, direcionei muito o meu pensamento para essa parte que era a pintura artística. E ela, logicamente, adorou e me incentivou. E me incentivou a trocar o meu curso. E eu troquei a composição de interiores pela pintura. Morando em Salvador, fiz 2 anos da UFBA, que era a Federal de Salvador. Eu me voltei para a parte de restauração de obra de arte. Então, fiz períodos de restauração de obra de arte na UFBA e fui convidada para trabalhar na Fundação do Pelourinho, que depois a Unesco transformou no CERBA, Centro de Restauração da Bahia. Nós ficamos trabalhando na Catedral Basílica para fazer a restauração. Dali surgiu um grupo de universitários, no caso eu fazia parte desse grupo, que ela orientava para trabalharmos na restauração das catedrais, das igrejas, ali no Pelourinho. E o grupo foi formado e um belo dia bateu lá um senhorzinho que tinha sido dourador da Conceição da Praia, daquela igreja da Conceição da Praia, perto do Mercado Modelo. E ele se oferecendo para nos ensinar a dourar. E eu me interessei imediatamente, fui falar com o diretor dos nossos trabalhos, ele aqueceu e eu fiquei de monitora do seu Felipe e aprendemos a dourar com o seu Felipe. E foi mais um acréscimo no meu trabalho de restauração, que aí nós trabalhávamos com imagens, restaurávamos imagens, não só ali na igreja, como trabalhos particulares também. Na hora do almoço eu saía para passear ali no Terreiro de Jesus e tinha aquelas pessoas vendendo peças antigas, quebradas, mas como eu estava em pleno aprendizado de restauração, eu comprava para poder restaurar. Depois desses 2 anos de Salvador, nós fomos morar em Resende, né? E lá eu pintei muito as cordilheiras e
as Agulhas Negras, aqueles montes maravilhosos, morros de lá. E voltei para o Fundão, onde eu tinha iniciado o meu curso de Belas Artes. Da Bahia, Sônia retornou à sua cidade natal, onde terminou o curso da Faculdade Belas Artes. Saindo da faculdade, eu trabalhava no técnica hiperrealista e o estilo era surrealista. Então eu me dedicava, era assim uma pintura de muita observação, de ideias que a gente tinha que fazer uma programação para realizar um trabalho. Então eu fazia aquela programação para poder fazer o trabalho e ele sair 100%. Nas suas andanças, Sônia Guerra passou ainda por Montevidéu e as experiências vividas por lá acrescentaram muito à sua alma de artista. Pintou, estudou, realizou exposições, até pousar em Brasília. Chegando aqui, eu dei aulas de pintura e comecei a me entrosar com alguns artistas. E elas me disseram que estavam trabalhando no ateliê do Lourenço de Bem, que era um ateliê onde a gente se encontrava, cada um fazia seu trabalho. Lourenço de Bem, artista plástico, trabalha com pintura e escultura em papel machê e cimento. Foi muito influenciado pelo pai, o também artista plástico Glênio Bianchetti, que recebia em casa grandes artistas brasileiros do século XX. Seu ateliê, localizado no Lago Norte, em Brasília, também é uma escola de artes. Lá, a técnica, o modo de pintar, era totalmente diferente do que eu vinha fazendo. Eram telas enormes, suporte era o Duratex, com texturas e aguadas soltas, bem diferente daquele detalhe, aquela minúcia que era o hiperrealismo. E ali eu fiquei algum tempo trabalhando no abstrato. Iam aparecendo figuras e eu trabalhando em cima daquilo que aparecia. Satisfeita com o que eu estava fazendo, inclusive porque eu me libertei um pouco e via outras imagens, não é? E ali eu fiquei algum tempo, conheci outras pessoas, fizemos um grupo que viajávamos e aí já começamos a partir para as viagens no exterior. E eram muito unidos, muito coesos. Programávamos tudo, pedíamos patrocínio de viagem, íamos para as embaixadas, expusemos em várias embaixadas de Lisboa, Madrid, Frankfurt, Berlim. Viemos para a América do Sul, fomos para Buenos Aires. Eu fui depois sozinha fazendo individual, fui para Guatemala. As exposições da Europa foram todas baseadas nesse tipo de trabalho. E o europeu, ele gosta muito desse modo de pintar, então tive bastante sucesso por lá. Foi uma fase muito boa do meu trabalho, de uma fase abstrata, geométrica. Ele é acrílico sobre tela. Isso foi uma nova fase, né, da minha vida na pintura. E o meu estilo foi outra vez se concentrando e passei a fazer não só aquelas pinturas de uma expressivas, gestuais que eu fazia, era o expressionismo abstrato. Eu passei a me voltar para um concretismo, que aí já passei a fazer quadrados, retângulos unidos e às vezes soltos. Você sabe do que se trata a técnica encáustica? Sônia Guerra explica em instantes.
Trabalhem, deem duro, façam tudo que tem que ser feito dentro da profissão de vocês, mas tenham um escape para alguma arte. Sônia Guerra aplicou várias técnicas, priorizando sempre o resultado magistral. Deu à técnica milenar encáustica vários modos de fazer. Para a artista, não há limites para a criação. Encáustica é cera e resina, que é trabalhada quente. O que a gente faz? A gente pega a cera derretida e ali a gente mistura o pigmento, a cor que a gente quer, para conseguir as tonalidades. E a gente aplica em camadas e depois vai retirando. É uma técnica muito trabalhosa. Aqui embaixo, ó, eu inclusive apliquei uma folha. Essa folha não é de ouro, é de prata. Ela está ligeiramente dourada porque eu passei um betume em cima. E aqui também tem um pouco de prata, ó. Eu botei na cera o pigmento prata. Hoje em dia eu procuro fazer uma pintura abstrata, mas que tem alguma coisa de figurativo. Sempre surge alguma imagem e às vezes eu reforço essa imagem e às vezes eu diluo ela, né? E fica um pouco expressionista às vezes o trabalho, com uma técnica impressionista, porque diluo os contornos. Sônia passou por vários estilos. Em cada momento da sua vida, buscou aquele que se enquadrasse ao seu modo de criar. Foi do figurativismo ao hiperrealismo. Sabia que era o caminho das artes que queria percorrer. Eu era totalmente propensa a trabalhar em alguma coisa na área das exatas, não é? Porque eu queria fazer ou engenharia ou arquitetura. Mas o destino, acredito demais nele, né? Nas orientações que a gente recebe através de intuições, eu acredito muito que a gente já tem um caminho a trilhar. E foi para esse caminho que eu me dirigi, que foi para as artes. A arte me relaxa, sabe? Me dá tranquilidade, me desliga, assim, do cotidiano. Eu consigo viver, assim, um outro mundo dentro da arte. Então foi para aí que me induziram a ir, né? E eu agradeço demais a vida de um modo geral. E mesmo porque eu tenho um apoio extraordinário, que é o meu marido. Ele sempre me apoiou. Eu só posso realizar isso tudo que eu realizo hoje em dia porque ele sempre foi meu companheiro e me incentivando, nunca medindo esforços para me ajudar. Tudo que a gente viveu está registrado no subconsciente, né? Tudo. Inclusive, o visual, tudo. Eu tenho, assim, muita referência no visual, sabe? Uma memória visual muito boa, muito boa.
Tanto que para estudar, eu sempre tenho que escrever, que eu não escrever, eu estou gravando. E assim foi na minha pintura. Imagens que não se apagam, imagens de pôr de sol da minha infância. Eu morei em Caraí muitos anos. Então, imagens de pôr de sol, imagens de verde mar, depois imagens de montanhas que eu vivi em Resende. Bom, esse trabalho eu fiz recentemente e a técnica é acrílica sobre tela e eu não copiei de nenhum modelo, né? É da minha imaginação, mas tem a imaginação ligada às igrejas que eu trabalhei em Salvador, né? Tá tudo guardadinho lá e eu vou botando na tela mais ou menos o sentimento. Já usei muito dourado, folha de ouro nas minhas telas, dos dourados que a gente trabalhava. Enfim, as cores, eu gosto muito de cores, né? Tanto que quando na faculdade eu fazia desenho artístico, começamos com carvão, que era branco e preto, depois nanquim, que era branco e preto. Quando a professora passou para o pastel, que era colorido, os meus graus bombaram, né? Aquilo já me dava um prazer muito grande de fazer os pastéis, tanto o seco quanto o oleoso. Então, tá tudo é um envolvimento só. Esse quadro aqui é uma composição que eu posso dizer, ela é figurativa. Em alguns pontos a gente identifica, por exemplo, um navio, um barco, casas, aqui outra quilha de navio e tal. Eu classifico como uma composição um pouco surrealista, porque são imagens que não batem com a verdade. Eu vou ajeitando a composição para haver um equilíbrio, inclusive de cores, de formas. Esse outro aqui já é um trabalho que eu fiz sobre o ipê, né? O ipê, que é uma árvore típica aqui de Brasília, que encanta as nossas vistas, né? Com as suas cores diversas, né? Eu aproveitei esse para fazer amarelo. A arte é maravilhosa. Eu aconselho, eu tenho 7 netos, aconselho a eles, trabalhem, deem duro, façam tudo que tem que ser feito dentro da profissão de vocês, mas tenham um escape para alguma arte. Ela ajuda a gente a viver, né? É a hora que a gente escapa para se tranquilizar, que a vida ela é uma lutinha que a gente tem que enfrentar no dia a dia, mas a gente sabendo levar é muito boa. O Arte na Tela acaba aqui. O próximo encontro já tem data e hora marcada. Até lá! O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse
www.tbv.com.br.